Shalom, tudo bem? Eu sou a pastora Isa Pamplona, da Missão Apostólica Kadosh. Caminho com você em Ezequiel, o capítulo 34. E a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize a eles: Assim diz o Senhor Deus aos pastores: Ai dos pastores de Israel que se alimentam de si mesmos. Não deveriam os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis de lã. Matais aqueles que são alimentados, mas não alimentais as ovelhas. As adoentadas não fortalecestes, nem curastes aquelas que estavam enfermas, nem ligastes aquelas que estava quebrada. Nem trouxestes novamente aquela que havia se desgarrado, nem buscastes a que estava perdida, mas com força e com crueldade a dominastes. E elas estavam espalhadas porque ali não há pastor, e elas se tornaram alimento para todos os animais do campo quando estavam espalhadas. Minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e sobre cada alta colina. Sim, meu rebanho foi espalhado sobre toda a face da terra, e nenhum procurou ou buscou por elas. Portanto, vós, pastores, ouvi a palavra do Senhor. Como eu vivo, diz o Senhor Deus, certamente, porque o meu rebanho se tornou uma presa e o meu rebanho se tornou alimento para todo o animal do campo, porque ali não havia pastor, nem meus pastores procuraram pelo meu rebanho, mas os pastores se alimentaram e não alimentaram o meu rebanho. Portanto, ó vós, pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra os pastores, e eu requererei o meu rebanho de sua mão, e eu os farei cessar de alimentar o rebanho. Nem os pastores se alimentarão mais, porque eu livrarei o meu rebanho da sua boca, para que não sejam mais alimento para eles. Porque assim diz o Senhor Deus: Eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e a buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que ela está entre as suas ovelhas, que estão espalhadas, assim eu buscarei as minhas ovelhas e as livrarei de todos os lugares onde elas estiveram espalhadas no dia nublado e escuro. E eu as trarei dos povos e as juntarei das nações, e as trarei à sua própria terra, e as alimentarei sobre os montes de Israel, junto aos rios e em todos os lugares habitados no país. Eu as alimentarei em um bom pasto, sobre os altos montes de Israel será o seu aprisco. Lá viverão em um bom aprisco, em um pasto gordo elas se alimentarão sobre os montes de Israel. Eu alimentarei meu rebanho e eu os farei deitar-se, diz o Senhor Deus. E eu buscarei aquelas que estavam perdidas e trarei novamente aquela que estava desgarrada e ligarei aquela que estava quebrada e fortalecerei a que estava enferma. Sim, eu destruirei a gorda e a forte e alimentá-las-ei com juízo. E quanto a vós, ó meu rebanho, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu julgo entre o rebanho e rebanho entre os carneiros e os bodes. Parece uma coisa pequena para vós, terdes comido do bom pasto, mas deves pisotear com vossos pés o resíduo de vossos pastos? E ter bebido as águas profundas, mas deveis sujar os resíduos com os vossos pés? E quanto ao meu rebanho, eles comem aquilo que pisoteastes com os vossos pés, e bebem aquilo que sujastes com os vossos pés. Portanto, assim diz o Senhor Deus a eles: Eis que eu mesmo, julgarei entre o rebanho gordo e entre o rebanho magro. Porquanto empurrastes com o lado e com o ombro, e empurrastes todas as adoentadas com os vossos chifres, até as terdes espalhados para fora. Portanto, eu salvarei o meu rebanho, e eles não serão mais uma presa, e eu julgarei este rebanho e estabelecerei um pastor sobre eles, e ele os alimentará, o meu servo Davi, eles os alimentará e será seu pastor. E eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi, um príncipe entre eles, eu, o Senhor, o disse. E eu farei com eles um pacto de paz, e farei cessar da terra os animais perversos, e eles habitarão em segurança no deserto, e dormirão nos bosques. E eu farei deles, e dos lugares ao redor, sobre a minha colina,
uma bênção, e eu farei com que a chuva desça da sua época. Haverá chuvas de bênção, e a árvore do campo dará o seu fruto, e a terra dará o seu aumento, e estarão seguros na sua terra, e eles saberão que eu sou o Senhor. Quando eu tiver quebrado as ataduras do seu jugo e as livrado da mão daqueles que se serviam deles, e eles não mais serão uma presa para os pagãos, nem o animal da terra os devorará, mas habitarão seguramente e ninguém as deixará com medo. E eu lhes levantarei uma planta de renome, e eles nunca mais serão consumidos pela fome na terra, nem mais carregarão a vergonha dos pagãos. Assim, eles saberão que eu sou o Senhor seu Deus. Estou com eles e que eles, a casa de Israel, são o meu povo, diz o Senhor Deus. E vós, meu rebanho, o rebanho do meu pasto, sois homens e eu sou o Senhor, o vosso Deus, diz o Senhor Deus.